A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Dando continuidade ao nosso curso de formação para obreiros da igreja IPM BVS, mas conforme eu falei, eu estou dando uns parâmetros, né, básicos, mas não deixando a essência da teologia, da informação verdadeira da palavra de Deus, mas ela serve muito para muitas igrejas evangélicas, muitos pastores. E hoje eu quero trazer para você, que até inclusive os pastores podem usar esse vídeo, pode usar também os materiais que eu deixar também, tanto no site quanto no blog, para a pessoa poder passar na sua igreja. Até mesmo ficarei grato em saber que você, pelo menos, pega o material e usa para a sua igreja sem direitos autorais nenhum. Muito pelo contrário, fico feliz por saber que se tu está usando e usar alguns parâmetros, ou os vídeos, ou qualquer coisa para passar para os teus obreiros, isso muito pelo contrário, até me ajuda a divulgar a palavra de Deus e continuar levando e formando e ensinando e reciclando os obreiros atuais e futuros obreiros que hão de surgir. Eu hoje quero trazer para você algumas hierarquias, uma hierarquia, uma introdução sobre a hierarquia da igreja evangélica, né? Algumas hierarquias, e também as funções de cada função, né? Um auxiliar, porteiro, então, presbítero, diácono. Então, é muito importante isso, saber a introdução, o que é, quais são as funções deles, tá bom? Então, a aula de hoje é isso. Vamos lá, vamos falar o nome de Jesus. Vamos ir para o gráfico. Muito bem, para então dar início então à nossa aula, né? Hoje eu quero falar sobre a hierarquia na igreja, porque todos nós sabemos, né, que independente de igrejas, independente de instituições religiosas, existe hierarquia. Existe hierarquia, ou seja, as pessoas que estão ali dentro, seja ela instituição religiosa, seja ela uma instituição de uma empresa, existe hierarquia, ou seja, eu sou subordinado a alguém que seja superior a mim, eu tenho que ser subordinado a alguém. E na igreja não é indiferente. No caso da igreja não é diferente. Eu fiz aqui um gráfico de uma pirâmide, né, de uma pirâmide, que ela vai nos explicar para você poder entender que desde que quando você entra dentro da igreja e ali começa um trabalho, começa uma função, e até mesmo se você vai se desenvolvendo espiritualmente dentro desse grupo chamado igreja, desse corpo chamado igreja, eu tenho que saber que, seja eu membro, seja eu obreiro em geral, auxiliar, ou evangelista, ou presbítero, ou até mesmo pastor, que esteja abaixo, somos todos subordinados a alguém. Eu tenho um superior. Eu não posso, foi levantado a obreiro, então agora eu sou o maior, então eu não posso me subordinar mais a ninguém. As pessoas têm que ficarem subordinadas a mim e ninguém me manda. Não, não é assim que funciona. E aqui na pirâmide, no topo da pirâmide, vemos aqui que Deus, o Senhor, o Espírito Santo, a Trindade Divina, Jesus, ele é a nossa, ele é o grau maior de autoridade e hierarquia dentro da igreja. E quando falamos em Deus, estamos falando na palavra, na sua lei, na sua doutrina bíblica. Então, Deus, Jeová, o Senhor, a sua palavra está incluída, a sua palavra, a Bíblia Sagrada como a pirâmide maior. E abaixo temos o pastor congregacional, o pastor. Então, o pastor, muitas pessoas dizem, o pastor ele é a autoridade maior dentro da igreja. Dentro da igreja. Em parte, sim, mas na verdade, não quer dizer que o pastor ele não tem que submeter a alguém. Muito pelo contrário, ele está abaixo de Deus. Então, o pastor, ele tem que se submeter a Deus. Deus é maior que o pastor e o pastor tem que obedecer a Deus, a sua doutrina e a sua palavra. Então, abaixo de Deus está o pastor. E embaixo do pastor, né, o pastor tem que submeter a Deus. E Deus pode ver que não tem ninguém que submeta a Deus, porque Deus é maior. Então, o pastor, ele está abaixo de Deus, então o pastor ele tem que
está subordinado a Deus a palavra. Ou seja, ele tem que cumprir e fazer cumprir os que estão abaixo dele, fazer cumprir com a autoridade maior que é Deus. Entendido? Então, o pastor, ele está abaixo de Deus. O pastor jamais pode querer fazer coisa da cabeça dele, a não ser que esteja sobre a ordem de Deus e a sua palavra. O pastor, depois abaixo do pastor, existem os evangelistas, os presbíteros. E nós vemos também que o evangelista e presbítero estão abaixo do pastor. Então, o presbítero evangelista tem que ser subordinado ao pastor. Vemos aqui, em terceiro, obreiros em geral e auxiliares em geral. Nós vemos que eles estão abaixo do evangelista e do pastor e de Deus. Então, um tem que se subordinar ao outro. E, por último, temos aqui os membros em geral. Mas vemos que tudo exige uma hierarquia. Ou seja, um tem que obedecer o outro. Nenhum pode ser acima do outro. O pastor não pode ser acima de Deus. O evangelista e o presbítero não pode ser acima do pastor. Enfim, existe aí essa pirâmide. Ok? Entendido? Bom, agora eu vou trazer para você. Para você venha entender agora as funções de cada obreiro. Sobre o porteiro. A gente acha que o porteiro, ele é um cargo muito importante, muito pelo contrário. O porteiro, ele é um importante serviço na igreja. Sua instituição, por exemplo, no Antigo Testamento, antes da inauguração, por exemplo, do Templo de Salomão, de Davi, Davi instituiu o ministério da portaria na casa de Deus, com mais de 4.000 porteiros, conforme Crônicas 23, 5 e Crônicas 26, 12. Né? Então, vimos ali que é uma exceção do serviço pastoral. O porteiro é um guarda, ele é um vigia. Por isso, aquele que submete a ser um porteiro tem que estar atento para quem está chegando e para quem sai da igreja. Ele tem a responsabilidade de proteger as pessoas. Lembrando que um porteiro, ele é um segurança, ele é um porteiro. Mas nós vemos hoje, por exemplo, principalmente nas instituições, por exemplo, financeira, que o porteiro com aquela cara amarrada, com a mão no bolso ou com a mão atrás, como se fosse um jango da vida. E na igreja não é isso. O porteiro, nós sabemos que no caso estamos falando de uma instituição religiosa. O porteiro tem que ser gentil, tem que cumprimentar, tem que mostrar um sorriso. Então, não é um segurança que tem que ficar ali olhando com uma cara de desmaiado, com cara de jango da vida, não. Então é muito importante. Tendo que se o porteiro ele não pegar e não tratar bem, as pessoas não vão mais chegar, não vão entrar dentro da igreja, porque começa na porta. Lembrando que ali o porteiro ele lida com demônios, ele lida com legiões, então ele tem que estar na oração, tem que estar no jejum, e o seu cargo é muito importante, sim. Então, primeiro, o porteiro tem que ter a consciência que você lida com todos os tipos de pessoas. Então, ele tem que ser sempre paciente, atencioso e evitar brincadeiras. Segundo, cuidar da sua aparência, porque imagina um obreiro de calção ou um obreiro de camisa degotada, cabelo mal arrumado. Então, tem que ter aparência, porque ele está ali na frente, todos que passam estão vendo ele, e as pessoas têm que ter uma boa imagem dele. E o porteiro jamais pode usar faca, jamais pode usar algo assim que, até mesmo materiais que venham agredir alguém. Muito pelo contrário, ele está ali sendo um porteiro, um guarda, sim, um vigia, sim, mas sempre cuidando do amor e do carinho com as pessoas. Ele deve receber os visitantes e sempre procurar. O porteiro sempre tem que tentar saber o nome da pessoa que está chegando ali, principalmente os novos. Como é que tá? Tudo bem? Seja bem-vinda. Qual o teu nome? Tem que saber. Tem que tentar mostrar o interesse sobre aquela pessoa é muito importante, o que está chegando ali dentro da igreja. E também o porteiro, ele tem que ser uma pessoa que ele é uma pessoa que o porteiro ele tem que recepcionar. Se recepcionar, ele tem que ser o primeiro a chegar. Então ele tem que estar 15 minutos antes, 20 minutos antes, tem que estar ali antes do culto se iniciar. Ele tem que recepcionar as pessoas, e não as pessoas recepcionar ele. Ok? Então,
O porteiro tem que estar muito atento com as crianças, zelar para que as crianças não venham ficar correndo dentro do culto, gritando. Ele tem que estar sempre zelando por isso, né? Claro, com sabedoria, com entendimento. Ele não é pai e também não é mãe. Mas ele tem, então, que procurar o pai, procurar a mãe, se não está obedecendo, mas sabendo, lembrando que o porteiro, não é pai, não é mãe. Então ele tem que ficar atento e não pode ficar ali sentado. Imagina um porteiro sentado, ou um porteiro escorado, como tivesse. Então o porteiro tem que ficar de em pé. Ele não pode estar ficando lendo, ele não pode estar ficando escrevendo. Tem que estar sempre atento àquilo que está acontecendo de dentro da igreja, tanto fora da igreja quanto dentro da igreja. Porque imagina se alguém, por exemplo, que já aconteceu, eu já vi, durante o culto, uma pessoa se endemoniar e começar a quebrar tudo. O porteiro tem que estar atento. Ou até mesmo alguém, eu já vi, inclusive, uma vez, uma pessoa entrou dentro da igreja bêbada, e tinha uma irmã orando lá, e o bêbado foi lá tocar na pessoa, e eu fiquei atento, fui lá e puxei a pessoa que ele queria tocar, numa irmã que estava desatenta, estava orando, porque o porteiro, ele é o vigia. Então as pessoas que entram ali dentro, ela não tem que estar se preocupando com algum mal que pode acontecer ali dentro. Mas isso é papel de quem? Do porteiro, ok? Buenas. Outra coisa, é muito importante que o obreiro, o porteiro não fique batendo palma na frente, na porta da igreja, batendo palma, ou dando baita berro, gritando, né? Porque as pessoas que estão lá fora, os que não entendem, vão ficar, olha lá que louco lá, batendo palma e gritando lá. Então, eu não estou dizendo que o porteiro não pode glorificar Deus, exaltar Deus, não, muito pelo contrário. Nós somos adoradores de Deus, mas como eu estou na frente, estou na porta, então imagina, eu tenho que dar uma boa aparência para as pessoas que não são crentes, que não sabem o que está acontecendo lá dentro. Então, imagina a pessoa que está passando na frente da igreja e vê eu gritando, eu dando cada berro. Então o porteiro tem que ter essa discrição, e quando está na porta, não ficar gritando, não ficar dando cada berro, entendeu? Então, isso está mostrando a imagem para as pessoas que estão de fora também, não só para os que estão de dentro. Não estou dizendo que não possa glorificar, mas tem que ter uma certa vigilância. Agora, vamos falar sobre os auxiliares. O que é o papel dos auxiliares? O verbo auxiliar significa socorrer, ajudar, dar assistência, amparar e proteger. Então, o auxiliar é alguém já com a maturidade e que já tem certas habilidades ministeriais para cantar, para pregar, ensinar e dirigir cultos, auxiliando dessa forma nas atividades da igreja. Então, as pessoas que abrem culto são auxiliares, as pessoas que cantam e pregam são auxiliares do pastor. São auxiliares, são pessoas que já têm uma certa habilidade, umas certas habilidades, ok? Então, o auxiliar. O que o auxiliar ele faz? O que o auxiliar ele faz? O auxiliar, primeiramente, ele ajuda na portaria. Ele é um porteiro, ele é um segurança, conforme eu falei ali em cima. Então, o porteiro também é um auxiliar. Ele é um auxiliar. Então ele ajuda na portaria, exerce a função como porteiro, quando os porteiros se fizerem ausentes. Segundo, ele auxilia os diáconos na substituição quando eles estão ausentes, né? Dirigem os cultos também, auxiliam o pastor ou o dirigente, auxilia nas demais diversas atividades, como o zelo pelo patrimônio. Os auxiliares, eles varrem, eles limpam, eles ficam cuidando da manutenção e da higienização da igreja, que cuida do adorno da igreja, os cuidados da igreja, a aparência da igreja. Ele cuida de tudo, ele vê se está faltando papel higiênico, se está faltando copos para a pessoa beber água. São diversas funções. E quando alguém falta, alguma pessoa é ausente, ele substitui. Tá entendendo? Esses são o papel dos auxiliares na igreja. E agora os diáconos. Os diáconos e as suas funções. O termo diácono aparece no Novo Testamento 30 vezes e significa servo, ministro. Por isso que os diáconos é um ministério voltado essencialmente para o serviço social da igreja, A instituição de diácono está em Atos 6, 1 ao 7. E ele foi instituído pelas seguintes razões: o crescimento da igreja, assistência aos necessitados, às viúvas, né? As viúvas, os órfãos, né? Comprometimento
do ministério apostólico pela palavra, pela oração, organização ministerial da igreja. A igreja tem dois ministérios, o ministério do serviço social, o ministério da palavra. Então ali o diácono, ele é um amigo do pastor, ele é um amigo do pastor. Até inclusive, se você quer saber mais, existe um livro que até eu peço para que você até mesmo busque, este livro aqui, ó, O Diácono e a Diaconisa, Os Amigos do Pastor, que quem escreveu foi o pastor Humberto Schmidt Vieira. Até inclusive aqui tá o site aqui, ó, www.restauramundo.com, e é da Igreja Restauração. Então tenta ver esse livro, que é um livro muito bom, que tu vai aprender. É muito bom, que o diácono é o amigo do pastor, assim como todos, né? Assim como os auxiliares, os porteiros, e todos são os amigos do pastor. Então, as recomendações para o diácono. Primeiro, o diácono não é trampolim para o presbítero, ou seja, ele não é uma pessoa que o papel do presbítero é do presbítero. Então, ele não tem que estar até mesmo até mesmo fazendo funções que não pertencem a ele. O diácono deve exercer seu ministério sob a autoridade do seu pastor, e sob o seu dirigente. É necessário, e as necessidades de seu pastor no exercício ministerial. O diácono deve estar em perfeita harmonia com o ministério da igreja, ou seja, o diácono, ele tem que estar, não somente o diácono, na verdade, qualquer função dentro da igreja, ele tem que estar de acordo, ele tem que se submeter aos regulamentos, até mesmo as circulares, ou até mesmo as atas de acordo. Então ele tem que estar de acordo. Imagina qualquer obreiro que é obreiro, mas ele não está de acordo com o pastor, ele não está de acordo com o seu superior. Então ele está sendo um rebelde. Então ele tem que estar em perfeita harmonia, até mesmo para ter o crescimento. O diácono, ele deve cuidar da assistência social da igreja, compartilhando com o pastor e procurando de providenciar do meio de sanar os problemas dos fiéis, lembrando, né, que nem tudo. Nós vemos muito nas redes sociais as pessoas dizendo: o pastor não visitou as pessoas, tem um doente. O pastor não faz tudo. Imagina uma igreja que seja mais de 15, 20 pessoas, e tem igrejas que tem muito mais do que isso, tem 40, 50, 100 membros. Então imagina o pastor tem que visitar 100 pessoas. Não existe isso. Então, aquelas mensagens que colocam até mesmo em redes sociais: o pastor não visitou, o pastor vai ter com Deus, é mentira do diabo. Os obreiros também, que souberem disso, souberem de alguém que está necessitando e não vão fazer o seu papel, eles também vão ter com Deus. Pode ter certeza disso, ok? Até mesmo se o pastor tiver que fazer tudo, então ele não teria que designar obreiros, porque o pastor tem que fazer tudo. Então, o papel também do diácono é de cuidar também, de fazer visita às pessoas, diáconos e também dos auxiliares. O diácono deve cuidar da preparação da Santa Ceia, servi-los, tá? O diácono é responsável pelo recolhimento das ofertas, nas contribuições financeiras, inclusive o cargo de tesouraria, né? E na ausência dos porteiros, ou na falta deles, o diácono, ele deve assumir essa posição. Presbítero. Qual é a função do presbítero? O termo presbítero significa dirigente, supervisor e superintendente. Então, no Novo Testamento, as palavras de presbítero, ancião e bispo são sinônimos. E a distinção entre pastor e presbítero tornou-se necessário em virtude do crescimento da igreja e por ter se multiplicado as atividades que foram surgindo no decurso da história. Então, a função em relação à denominação, auxiliar os pastores. Então, o presbítero é um auxiliar do pastor, substituindo em eventuais necessidades. O pastor, ele, por exemplo, ele está ausente, então ele tem que tomar a sua posição, tá? E biblicamente é também para pastorear o rebanho do Senhor, conforme 1 Pedro 5, 1 ao 4, ensinar a palavra com os 1 Timóteo 3:3, né? Também governar,
que envolve a organização e a delegação da liderança, orar pelos enfermos e ungir com óleo, conforme está escrito em Tiago 5:14. Ok? Bom, então, em modo geral, é isso aí, pessoal, tá? No vídeo eu vou deixar todos esses livros, esses, é, 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 esse texto aqui eu vou deixar para você baixar aí embaixo aí no link da descrição para você ver mais. Evangelista é a parte de evangelizar, abrir novas igrejas em outros lugares, tá? E do pastor, né? Que é bom, muito bom falar. O pastor tem a função de pastorear, ensinar, pregar, zelar por cada pessoa que chega ali. Tem a função de presidir os campos, cuidar das igrejas, administração das igrejas, dos patrimônios, da vida financeira da igreja, organizando as atividades eclesiásticas e liderando a equipe. Então, o pastor, ele é a pessoa que cuida mais da parte administrativa, mas também da parte também de alma. Tem que cuidar, tem que zelar e tem que fazer se cumprir a palavra de que está, na qual o pastor é subordinado a Deus, a autoridade maior dentro da igreja. Então, o pastor ele tem que fazer se cumprir com a delegação, a autoridade maior dentro da igreja, da superioridade maior que é Deus, ok? Espero que você tenham entendido e Deus abençoe a cada um de vocês.